em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, olha para mim, por favor. Saiba que Deus, Ele tem nas mãos dele o controle da sua, da minha e da nossa vida. Repita comigo: Deus tem o controle da minha vida. E eu vou mostrar isso lendo a Bíblia para vocês. Porque a Bíblia é o nosso guia aqui na terra. Para a gente poder ser uma pessoa direita, uma pessoa correta, a gente precisa da direção da palavra de Deus. E onde encontrar a palavra de Deus? Na própria Bíblia Sagrada. Amém? Então preste atenção no que você agora vai ler comigo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, que se chama Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então olha para mim, é normal, igreja, no deserto, existir as sarças, e é normal elas pegarem fogo. Moisés sempre viu sarças pegando fogo, devido à densidade do calor. Só que esse dia foi diferente, porque a sarça pegava fogo e continuava normal. É tipo você botar fogo no papel, o fogo aparecer e o papel ficar normal, não queimar. Foi quando Moisés, quando viu aquilo, ele achou estranho, porque era normal ele ver as sarças todas queimadas. Mas aquela sarça estava queimando e não estava se consumindo. Ele achou estranho. Ele pensou o seguinte: esse fogo aí é diferente. Não é igual o fogo que eu vi ontem, que queimou as sarças e elas ficaram em cinzas. Essa está queimando, mas continua intacta. Eu quero dizer uma coisa para você. O fogo de Deus, ele é assim. Quando ele vem sobre a nossa vida, ele não queima a gente. Ele nos mantém ainda mais purificados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E é desse fogo que nós precisamos, o fogo do Espírito Santo. Por isso Jesus sempre dizia para os discípulos, Jesus sempre falava: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Então o fogo que a gente precisa não é o fogo do mundo. O fogo desse mundo, ele queima a pessoa. Ele queima a pessoa, destrói a reputação da pessoa, tira a alegria da pessoa, tira o ânimo da pessoa, porque é um fogo que queima e destrói. O fogo de Deus é o contrário. Ele queima o mal, mas mantém a gente intacto. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados numa fornalha, que era o fogo que o rei da época mandou lançar. Mas quando eles entraram na fornalha, por serem inocentes, Deus entrou junto, o fogo de Deus entrou. E quando o fogo de Deus entrou, não consumiu eles. Eles mantiveram-se intactos. Você vê que o fogo de Deus é importante na sua vida, para desfazer o mal, para tirar o que não presta. E Moisés estava diante de uma maravilha. Era normal ele ver sarças pegando fogo, mas naquela sarça havia algo diferente. O fogo estava ali, mas a sarça estava inteira. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Moisés fez essa pergunta. Por que a sarça não está se queimando? Ele viu de longe. E ele falou: eu vou lá e vou ver essa maravilha, porque isso não é normal.
Por que ela não está se queimando? Ele estava com essa dúvida. Aquilo ali foi uma maneira que Deus encontrou para falar com Moisés. Você sabe que Deus usa o que Ele quiser para falar com você. Deus pode usar até uma criança para falar com você. Pode usar até um animal para falar com você, como usou um jumento para falar com o profeta. Deus pode usar o que Ele quiser para trazer a mensagem para o seu coração. Nesse momento, Deus usou fogo. E Moisés, ele ficou surpreso. E ele falou o seguinte: eu vou lá para ver aquilo. Mas quando ele teve essa atitude de ir lá, Deus deu uma direção para Moisés. O versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Diga graças a Deus. Aqui você já entende que para eu e você estarmos no ambiente de Deus, no território de Deus, temos que tirar as sandálias dos nossos pés. Temos que tirar da nossa vida a dúvida, o medo, a incerteza, o desânimo, a tristeza, todo o sentimentalismo que atrapalha a sua ligação com Deus tem que ser tirado. Tudo aquilo que possa interferir na sua comunhão com Deus tem que ser tirado. É como se Deus falasse: Moisés, se você quer ficar comigo, você vai ter que se desprender desse mundo para que você possa ter apoio meu para o seu futuro. Todo mundo aqui quer o apoio de Deus. Eu nem vou perguntar quem quer o apoio, porque todo mundo quer ter o apoio de Deus na tua vida. Às vezes o apoio humano, ele vem, mas ele é escasso, ou é temporário, é por um tempo. O apoio de Deus, igreja, é para sempre. É aqui na terra e pós-terra. Diga graças a Deus. E você e eu, nós todos aqui, necessitamos do apoio de Deus. Moisés estava diante de uma situação que ele precisava se posicionar. E você precisa também ter um posicionamento na tua vida. Você tem que colocar no teu coração que você é forte e que mesmo tendo dificuldade, você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Você tem que se posicionar e colocar no seu coração que Deus é contigo e que vai te ajudar. Moisés estava precisando de uma bênção na vida dele, de uma força extra na vida dele. Moisés precisava de ter uma experiência nova com Deus. E Deus sabia disso. Por isso Deus preparou todo o ambiente. Observe que Deus não falou com Moisés dentro de casa. Deus permitiu Moisés sair de casa, ir para o deserto, levar os animais, e chegando no Monte Horebe, Deus fez o fogo aparecer, queimando a sarça, e a sarça não se consumia. Foi quando Deus então falou: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar que você está é terra santa, tira a sandália dos teus pés. E Moisés ali percebeu que ele estava diante do sobrenatural. Você crê, igreja, que Deus, ele vai trazer o sobrenatural também para a sua vida? Você acredita nisso? Então você vai tirar as sandálias dos teus pés. Você vai tirar da sua vida tudo aquilo que não permite você andar com Deus. Seja amizade, seja pensamentos, seja o que for, tem que ser tirado da sua vida. As sandálias dos pés têm que ser retiradas. As sandálias dos pés retiradas também representa depender de Deus. Assim como você tem um animal de estimação e para ele comer ou beber você tem que dar para ele, assim é Deus com você. Para a gente viver, Deus, ele precisa nos ajudar, nos apoiar. Para Moisés cumprir a missão que estava proposta para ele cumprir,
ele precisava realmente do fogo de Deus na vida dele, porque ele não ia aguentar sozinho, não. Você sabe que o fogo desse mundo é a pressão do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, seja em qualquer área da nossa vida. É um fogo muito cruel. E se não tivermos o fogo de Deus para nos apoiar, a gente não aguenta, porque a pressão é muito grande. Mas Deus, Ele é muito maior e superior que tudo isso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. O versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ou seja, ele viu ali a glória de Deus. Se você quer ter uma experiência como é a glória de Deus, quando for meio-dia e tiver muito sol, tente olhar para o sol fixamente. Tenta fixar os olhos no sol, você não vai aguentar. Você vai tirar logo os olhos. Você olha por um segundo e vira. Você não aguenta. Aquilo ali não chega nem a 1% da glória de Deus. Foi o caso de Moisés, ele não conseguiu olhar para Deus, porque ele viu ali a glória de Deus na vida dele. Ele viu que diante dele estava o Criador, igreja, o maior de todos, o soberano. E Moisés sabia que se não fosse Deus para o ajudar naquela caminhada que ele iria ter, ele não iria prevalecer. Ele precisava realmente de um suporte maior na vida dele. Faça de Deus, igreja, o seu suporte de vida. Faça de Deus o seu fiel companheiro. Faça de Deus aquele que vai guiar você rumo à vitória que você precisa na sua vida. Deus está cuidando de ti. Tanto está cuidando que Deus está falando contigo através dessa palavra. Observe que o encontro de Moisés com Deus foi no deserto, no Monte Horebe. O deserto simboliza esse mundo que a gente vive. O Monte Horebe simboliza a casa de Deus. Tirar as sandálias simboliza tirar todas as dúvidas, tudo aquilo que interfere na sua comunhão com Deus. Então Moisés sabia que ou ele teria vitória naquele momento, ou ele iria perder uma grande oportunidade na vida dele. E as oportunidades de Deus vêm no momento do sufoco, é no momento da dificuldade, é no momento ruim que vêm as oportunidades. Vou dar um exemplo para você. Gideão, junto com o povo, estava em uma extrema miséria, porque eles semeavam e os amalequitas, midianitas vinham e roubavam tudo que eles plantavam. Foi naquele momento de miséria, de dificuldade, que Deus levantou Gideão. E Gideão falou: se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? E Deus então levantou Gideão para vencer uma grande batalha, e ele venceu. Foi no meio da dificuldade. Davi derrubou o gigante também. Foi no momento de dificuldade. Israel estava sendo humilhado, injustiçado, pressionado, pisado pelos inimigos. Foi naquele momento que Deus levantou Davi, e Davi, com a bênção de Deus, derrubou o gigante. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Haviam 10 leprosos, procuraram Jesus. Os 10 foram curados, mas apenas um ficou com Jesus e o agradeceu. A mulher hemorrágica estava com dificuldade, tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada, ela foi abençoada. Lázaro estava já 4 dias enterrado no sepulcro. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Ele saiu dali ressuscitado e glorificou a Deus. Esses exemplos que eu estou dando são exemplos de pessoas que estavam em dificuldade. Eu quero que você tenha esperança no teu coração. Não espere melhorar para Deus se manifestar na tua vida. Deus vai se manifestar agora na sua dificuldade. É no momento difícil que Ele vai se manifestar.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu podia dar vários exemplos aqui, mas observe que nos momentos da dificuldade é onde Deus mais se manifesta, para mostrar que é Ele que está no controle de todas as coisas. Quando Moisés estava tendo esse contato com Deus, o povo de Israel estava lá no Egito, sendo açoitado, passando fome, dificuldade, humilhação, eram escravos, estavam sendo pisoteados nesse momento que Deus estava falando com Moisés. Deus já estava preparando Moisés para uma nova missão, voltar no Egito para salvar aquele povo. Mas para Moisés receber essa bênção, ele precisava ter um encontro com Deus. Muitas vezes a pessoa, ela só quer a bênção, mas ela esquece que ela precisa ter comunhão com Deus também. Não adianta só querer vitória. Você tem que ter o dono da vitória na tua vida. Repita comigo, eu quero a vitória. Mas, principalmente, o dono da vitória, que é o nosso Deus. Amém? Continuando. O versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está onde, igreja? No Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos opressores, conheço-lhe o sofrimento. Olha só, igreja. Você reparou a maneira como Deus falou com Moisés? Deus usou uma linguagem simples do nosso dia a dia para Moisés entender a mensagem. E outra coisa, Deus não ficou com rodeios, não. Deus foi direto ao ponto. Ó, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, que está lá no Egito. Deus falou o local, olha só. Deus falou a localidade, falou do sentimento do povo, que era um sentimento de aflição. Depois Deus falou que tinha visto a situação do povo e que estava desejoso de livrá-los. Vamos ler de novo. O versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi o quê? A aflição do meu povo. O povo era de quem? Era o povo de Deus, que está onde? No Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece tudo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, mas não responda não. Se você responder dentro do seu coração. O povo estava sofrendo no Egito. Isso quer dizer que, fazendo um paralelo com os nossos dias, o Egito hoje é a situação ruim que a pessoa está passando. E eu pergunto para a senhora e para o senhor, qual é o seu Egito? Qual é o Egito que você está passando? Qual é a luta que você está passando? Eu não vou lhe chamar à frente, não, para não expor a sua vida privada, que ninguém tem que saber da sua vida. Mas Jesus sabe, porque aqui diz, eu conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece. Tanto é que Deus está falando com você. Não é o pastor Pedro que está falando com você. É Deus que está falando com você agora. Ele está falando que Ele conhece o teu sofrimento. Ele sabe até o lugar que você está sofrendo. Nesse caso, era mesmo no Egito, no local, o país. No seu caso, o teu Egito talvez seja lá na tua casa. Talvez o teu Egito seja lá no seu trabalho. Talvez o teu Egito seja no ambiente escolar, você que estuda. Talvez o teu Egito seja na tua empresa, no teu negócio, na tua vida particular. Qual é o teu Egito? Deus está falando aqui, ó, que Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece o que você está a passar. Ele sabe de tudo. E por Ele saber, Ele está pronto para tomar uma atitude em teu favor. Você acredita nisso? Sim. Olha o que diz o versículo 8. Diz aqui, ó, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel,
o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, de outros povos. Mas eu quero me ater nessa parte aqui do versículo 8, o início. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus quer te livrar da mão da dificuldade. Deus quer te livrar da mão do problema. Deus quer te livrar da mão da humilhação, da injustiça. Deus quer te livrar de alguma mão que está lhe oprimindo. No caso, era a mão dos egípcios que oprimia o povo. No teu caso, não é nenhum egípcio que está lhe oprimindo, mas é alguma energia ruim, alguma coisa, é alguma inveja, alguma opressão, é alguma situação que está lhe oprimindo. Mas Deus vai libertar, porque Ele falou, eu vou descer para livrar. Deus falou, por isso desci, a fim de quê? De ter uma conversa? Deus vai descer para tentar negociar ou para resolver a situação? É para resolver. Deus quer isso com você. Deus não lhe escolheu para ficar brincando com você. Deus não lhe escolheu só para ficar cantando na igreja. Deus não lhe escolheu só para ouvir palavra. Deus lhe escolheu para resolver tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de resolver situações. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você reparar aqui, nessa mensagem, nesse caso aqui, não teve uma canção. Moisés cantou alguma música aqui? Moisés ficou aqui, tipo, perdendo tempo? Não. E outra coisa, quem mais falou aqui? Foi Deus ou foi Moisés? Quem mais falou nessa mensagem aqui? Foi Deus. Você vê que Moisés está um bocado calado, ele quase não fala. Aliás, ele só falou assim, ó, eu vou lá para ver a maravilha. Depois calou-se e depois só foi Deus a falar. Sabe o que isso quer dizer? Tem hora que a gente tem que ficar caladinho mesmo e deixar Deus falar. E quando Deus fala, não é só palavras não, é ações da parte dele. Então Deus vai agir em teu favor, minha irmã e meu irmão. Deus vai agir em teu favor. Até agora Moisés está quieto. Só está o quê? Ouvindo. Aprenda uma coisa, no mundo da fé, um bom ouvinte é um bom vencedor ou vencedora. Repita comigo, um bom ouvinte é um bom vencedor ou boa vencedora, no caso das mulheres. Se você parar para ouvir a voz do Senhor, você vai ter vitória para contar lá na frente. Moisés calou-se por respeito a Deus, ele calou-se, ouviu o recado de Deus e Deus foi só falando com ele. Olha, eu vi a aflição do povo. Eu vou livrar o povo dos egípcios. Eu desci para livrar, ou seja, para resolver. Na verdade, ele falou, Moisés, eu lhe chamei aqui nesse monte. Eu fiz o fogo aparecer na sarça e a sarça não se consumiu para chamar a sua atenção, porque o ser humano é curioso. Então Deus usou a curiosidade para atrair Moisés para o pé de Deus. Moisés foi. Mas quando estava chegando, Deus falou, tira a sandália dos pés, porque agora esse lugar aqui, ó, é sagrado, é meu. Tire as sandálias, tire as dúvidas, tire o medo, tire a preocupação, a ansiedade. Se você vem para me encontrar, você tem que estar leve. E é verdade, igreja. Quando você quer um contato com Deus, você tem que estar leve. Você tem que orar leve, despida ou despido de tudo aquilo que interfira na sua caminhada com Deus. Quem percebe o pastor? É tipo a pessoa que vai pegar alguma coisa no forno. O forno está muito quente. A pessoa mete a mão ou ela mete uma luva ou um pano? O que ela faz? Ela mete uma luva, é ou não é? Sim. Ou um pano mais grosso para não queimar o quê? A mão. Assim é a nossa vida com Deus. Tem momentos que a gente não pode colocar a nossa mão. Tem que ser a mão de Deus, igreja. Talvez a tua situação não é para a tua mão entrar, que a tua mão vai ser queimada. Mas se a tua situação é para a mão de Deus entrar, ela vai entrar e vai resolver em nome de Jesus. Repita comigo, eu quero que a mão de Deus entre na minha situação para resolver em nome de Jesus. Quem está percebendo essa mensagem de hoje? Então Deus, Ele preparou o cenário
para sustentar Moisés, para mostrar para Moisés que ele iria vencer pela mão poderosa de Deus. E eu volto a repetir, se você está em dificuldade, não fique triste. Eu sei que é difícil, porque a dificuldade traz tristeza, traz preocupação, traz ansiedade. Ninguém gosta de estar em dificuldade. Porém, a sua dificuldade está sendo observada por Deus. Olha só. Uma coisa é a sua dificuldade estar sendo vista por pessoas. Mas as pessoas também não podem resolvê-la. Mas se a sua dificuldade está sendo observada pelo Senhor, Ele vai agir em teu favor. Você lembra dos discípulos? Que eles foram pescar a madrugada inteira e não conseguiram nada? Um olhou para o outro e ninguém resolveu a vida de ninguém. É verdade ou não é? Um olhou para o outro e falou, olha, realmente está difícil. Olha, hoje o mar não está para peixe. Olha, meti a melhor isca, não adiantou nada. Um reclamou com o outro e ninguém resolveu o quê? Não. Foi quando Jesus fala, filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não, Senhor, não pescamos nada. E o Senhor falou, lança a rede no lado direito. E Pedro até humilde falou, Senhor, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, pela tua mão, Senhor, eu vou obedecer. Enquanto estavam as mãos dos discípulos para agir, não resolveu-se nada. Quando a mão de Jesus entrou, resolveu a situação. E quando tiver minha mão e a sua, não vai resolver nada. Mas quando entrar a mão de Deus, aí vai resolver. Eu não sei qual é o seu problema ou a sua luta, mas a mão de Deus vai entrar. E quando ela entrar, vai resolver em nome de Jesus. Era o caso de Israel. O povo de Israel precisava da mão de Deus para resolver aquilo. Porque a mão de Moisés apenas não iria resolver o quê? Nada. Quando Deus fala, desci a fim de livrá-lo, é porque Deus iria descer em espírito para entrar em Moisés e através de Moisés e Arão libertar o povo de Israel. Para concluir, vamos ler o versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou o quê? Até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então olha para mim. Deus agora já falou que o clamor do povo subiu até Deus. Deus falou, o clamor chegou até mim. E vi a opressão que os egípcios estão oprimindo o povo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo quem te humilha, quem te critica, quem te julga, quem te condena, quem faz bruxaria contra ti. Deus está vendo quem tosse contra você, quem está desejando tua queda. Deus está vendo tudo. Você vai vingar-se? Não vingue-se, porque a vingança pertence ao Senhor. Você vai entregar na mão de Deus e vai continuar sendo uma pessoa boa. Você não vai mudar por causa dos outros. Se os outros são maus, problema é dos outros. Você vai continuar sendo uma boa pessoa. Não perca a sua bondade por causa da maldade dos outros. Olha Jesus, sempre bondoso. A maioria estava mal com Jesus, alguns criticavam ele, julgavam ele, mas ele manteve-se com o coração que bom diante de Deus. Assim tem que ser você também. E Deus, ele estava observando a aflição e sabia de tudo o que se passava. E Deus deixou algo aqui muito forte para todos nós hoje. Deus falou para Moisés, olha Moisés, eu vi e ouvi o clamor dos filhos de Israel. Eu estou vendo o que o povo está passando. Eu estou a par de tudo que se passa. Eu estou vendo tudo. Eu estou olhando as situações que o povo está enfrentando. Mas eu vou livrar esse povo, que o povo é meu e você é de Deus. Nós somos de Deus. E por sermos do Senhor, Ele nos livrará. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para terminar, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Diga assim seja. Você viu que Deus falou para ele? Vem agora. Deus não falou, Moisés, no próximo mês eu vou precisar de você para ir no Egito. Ó Moisés, estamos em novembro, janeiro, fevereiro, passa aqui no Monte Horebe que eu vou te organizar para ir lá no Egito. Deus fez isso? Vem agora. Ou seja, Moisés vai ser já. Você vai sair daqui do monte e vai direto para o Egito já. Já direto. Você não vai parar em lado nenhum, você vai direto, meu filho. E interessante é que Moisés, ele estava indo já para o Egito e no meio do deserto, quem encontrou? Arão, o seu irmão. E Arão falou, olha, Deus falou para eu vir ter ao teu encontro, porque nós vamos até Faraó para falar com o Faraó, deixar o povo sair do Egito. Como Deus é organizado, igreja. Deus é organizado, Ele organiza a nossa vida. Então não veja a tua vida como desorganizada, porque Deus está na sua vida e por Deus ser organizado, Ele está organizando a sua vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Repita comigo, eu preciso da organização de Deus na minha vida. E Ele vai organizar. Ele vai agir e vai abençoar. Então observe que aí foi a preparação de Moisés para, através do poder de Deus, libertar o povo de Israel. Se prepare também, porque a tua vida vai ser usada por Deus para libertar outras vidas. O seu exemplo vai ser um exemplo de superação, de motivação também, de crescimento para ajudar outras vidas. Diga glória a Deus. Por isso, tamanha luta contra ti. A luta tem sido ferrenha contra ti, porque você é uma luz de Deus nessa terra. Você não é qualquer uma, nem é qualquer um. Você é uma bênção. Diga, eu sou a bênção. Fala com fé, eu sou a bênção. Por isso, tamanha luta. Porque o diabo sabe quem é de Deus e quem não é. Aliás, o diabo está incomodado por você ouvir a voz de Deus. Foi o caso de Moisés aqui. Ele estava ouvindo a voz de Deus, sendo preparado para algo grandioso. Igreja, aprenda uma coisa. Deus, Ele está vendo todos os seus passos. E Ele sabe o que é melhor para você. Então não fique pensando, porque um dia não foi bom, que os restos serão ruins. Não deixe que o diabo coloque isso na tua cabeça, não. Não faças isso. Você acha que Moisés chegou no Egito, tipo hoje, e o povo já se libertou? Não foi assim, não. Demorou ainda. Demorou, foi um processo. Mas no final teve a vitória. Você está num processo de vitória. Altos e baixos, dias bons, dias maus. Dias alegres, dias tristes. Mas em todos os momentos, Deus está contigo. Diga a glória a Deus. Amém? Vamos ler novamente aqui o versículo 7. O versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus opressores, conheço-lhe o sofrimento. Então pronto, Deus conhece a tua vida. E Ele sabe o que vai fazer para mudar a sua situação. Ele já está fazendo. Essa mensagem é um recado, viu? É um recado para o teu amanhã, para o teu futuro. Deus, Ele vai abençoar a tua vida. É um recado dele para o seu coração. Aguarde no Senhor e confie nele. Não vacile, pelo amor de Deus. Você pode vacilar com outras pessoas, mas com Deus não. Você pode duvidar de pessoas, mas de Deus não duvide, não. O Deus que abre a porta é o Deus que garante. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Deus que lhe chamou pelo teu nome é o Deus que garante a tua vitória. O Deus que meteu o ar aí dentro para tu respirar é o Deus que cuida da tua vida. Ele que meteu esse ar aí que você está respirando. Se Ele fizer assim, acaba e tu não existe mais. Então confia nesse Deus, porque Ele não falha.
Repita comigo, eu vou confiar na promessa de Deus, Ele não falha. Diga glória a Deus. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Coloque as